Graça e a paz de Jesus, tudo bem? Quero deixar uma breve mensagem aqui em 1 Reis, capítulo 17. Vai falar sobre os cuidados de Deus e a sua forma de trabalhar com um todo. Oh, glória, maravilha, né? Esse Deus, tudo que ele faz, ele tem e faz em detalhes o seu propósito acontecer. Vejamos. Elias foi levantado por Deus, escutou a voz do Senhor e foi fazer mediante a palavra do Senhor. Ele foi profetizar sobre um reinado que aos olhos do Senhor já não estava nada o agradando. Que vem falar sobre o cheiro, né? Já estava fedendo, né? Sobre a narina do Senhor. Ele levanta agora Elias e vai agora fazer com que ele profetize sobre aquele reinado, porque estavam adorando deuses estranhos, né? Idolatrando a ídolos. E quando ele faz isso mediante a vontade do Senhor, sobre a sua palavra que ele vela para se cumprir, ele se levanta, profetiza sobre o reinado do rei Acabe, e mediante o Senhor ele também se levanta mais uma vez para falar com Elias que ele vai ficar aonde o Senhor falou para ele se esconder, né, no esconderijo do Altíssimo. Oh, glória! Ele agora vai dizer que ele vai ficar numa caverna para que seja alimentado por corvos, e junto a esta caverna, né, estará um rio, um ribeiro, um riacho, para não faltar nada, nem alimento, nem água. Mas veja bem, o improvável é que ele vai ser alimentado por corvos. Você já viu corvos alimentar alguém? Pois é, mas o Criador tem suas formas de trabalhar, porque mediante a sua palavra ele faz acontecer. Aleluia, coisas inefáveis o Senhor faz para abençoar aquele que ele tem, esvela. Aleluia. Ele agora vai proteger Elias, ele vai cuidar de Elias, ele vai alimentar Elias. Mas também é chegado o momento em que ele fala: sai desta caverna. Porque caverna não é lugar para se ficar, é um lugar de passagem. Entenda isso. Passagem. Caverna não é moradia, é passagem. É um momento em uma dificuldade que você fica, mas não é lugar para se permanecer, ok? Agora Elias vai se levantar dali, aleluia, e ele vai dar continuidade a fazer os efeitos do Senhor sobre a vida dele. Porque ele não está só abençoando Elias, porque ele foi obediente à palavra do Senhor, não. Mas ele também agora vai usar mais uma vez Elias para o que foi feito de profetizar contra, agora ele vai profetizar a favor. Porque ele é levantado mediante a sua trajetória para ter um encontro com uma mulher, aleluia, a viúva de Serepta, que na mesma passagem, no versículo 7, vai dizer que por algum tempo, nesse riacho, né, não faltou nada para Elias. Mas mediante a palavra do Senhor, ele levanta e vai agora ao encontro de uma cidade de Serepta, de Sidom, né? E vai ficar por lá, até que neste lugar que o Senhor ordenou, vai fornecer comida. E ele foi. E quando chegou naquela cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos para alimentar ela e o filho. Porque ela só tinha o quê? Tudo bem pouquinho. E ela já estava pensando em alimentar seu filho e morrer, porque mal dava para o seu filho, que dirá para ela comer. Um punhado de farinha, um pouquinho de azeite e água. Só. Isso dá para alimentar quem está com fome? Mas o Senhor vai. Mediante a sua palavra. Mais uma vez, a palavra. E aqui, na porta daquela cidade, ele fala com a mulher que lhe traga uma jarra de água. E enquanto ele ia buscar a jarra de água, ele também disse: e traga um pedaço de pão. E ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, porque ela estava falando a verdade, tem que ser sempre verdadeiro com o Senhor, não adianta barganha com o Senhor, porque o Senhor tudo vê. Ela falou: não tenho. Eu juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão e só um punhado de farinha e um jarro de um pouco de azeite numa botija.
Estou colhendo uns dos gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para depois o meu filho, para que comemos e morremos depois. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Opa, porque a providência lhe chegou. Aleluia. Quando nós vemos, Deus agora neste momento fala para você, quando você olhar com os olhos não material que você tem, que é o limitado, mas quando você olha com os olhos espirituais, que é sobrenatural, aí as coisas acontecem. Amém? Agora ele vai dizer: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disser, porque a gente tem que ser obediente. Quem tem Deus, ele tem que ser obediente. Não adianta eu falar eu sirvo Deus e não ser obediente. Agora ele vai dizer: faça primeiro para mim um bolo, o que você tem, traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Se fosse eu e você, a gente falava: mas como eu vou fazer se eu já falei para esse homem que eu não tenho? Mas ela obedeceu. Então não é para você entender, é para você obedecer. Não é para você se contender com quem tem Deus e está vendo com os olhos espirituais. Ele está falando: obedeça, aleluia. Ei, eu estou fazendo algo também que o Senhor me pediu. E eu estou, eis-me aqui. Aleluia. Ao meu ver, não era para fazer. Mas mediante a palavra do Senhor, estou fazendo. Aleluia. Então, agora ele vai dizer: pois assim diz o Senhor. Ele não está usando assim diz Elias, não. Ele está dizendo: assim diz o Senhor. O teu Deus Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite da botija não lhe faltará. Vou ler mais uma vez. Pois assim diz o Senhor, teu Deus Israel, a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará, até o dia que o Senhor faça chover sobre a terra. Ele está falando, né, neste momento para mim e para você. Mediante a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você tem sofrido, tudo aquilo que vem estar acontecendo momentaneamente, que os teus olhos têm contemplado para dizer: não vai dar, está difícil, não vou conseguir, não saio disso, não muda a história, não vejo as coisas acontecendo. Ei, obedeça. Porque mediante aquilo que estava acontecendo, pelos olhos material, é algo improvável que não dava para se fazer, porque eu já tinha explicado para ele e tinha jurado pelo nome do Senhor que ela não teria condições de fazer. Mas mediante a palavra de quem está dando e tem fé, ou espiritual, ele está falando: vá e faça. E quando ela obedeceu, ele profetizou: assim te diz o Senhor, não se acabará e não se faltará, até que o dia do Senhor chegue. Ei, eu estou falando que até que o Senhor volte para buscar o seu povo, mediante da sua palavra, que ele vela para se cumprir. Não sou filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria eu e não cumpriria. Então o Senhor vela pelas suas palavras. O Senhor vela pelas suas palavras. Assim diz o Senhor. Então ele não é um homem qualquer. Ele está dizendo: tudo o que você está passando, permissão do Criador. Então, até que esse dia chegue, ora, tem toda uma hora, tem todo um processo. Não te faltará nada. Assim te diz o Senhor: todas as coisas é para minha glorificação. Era para a testificação da tua fé e para tu saber que há um Deus ainda, aleluia, que vela pelas suas palavras. Não é um Deus qualquer, não. Não é esses que todo mundo, quando vê que as coisas não acontecem da maneira que querem, vá procurar ídolos. Mas da maneira que eu falei, obedeçam, porque as coisas que todas se cooperam para o bem daqueles que temem e ele o ama. Oh, glória a Jesus. Assim conforme Elias lhe dissera, no versículo 15 do capítulo 17, e assim aconteceu, que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família.
pois a farinha da vasilha não se acabou, o azeite da botija não se secou, conforme a palavra que o Senhor profetizou por Elias. É muito gratificante quando nós obedecemos ao Senhor. Aleluia. E aí as coisas faz acontecer. No momento certo o Senhor chega e tudo se fez para o bem do que o Senhor ama. E aquela e aquele o tem. Obedeça sempre à vontade do Senhor, que é boa, a perfeita e agradável. Ao seu tempo ele chega e faz. Lembra das bodas de Canaã? Já viu falar? Das bodas de Canaã? Nas bodas de Canaã, uma mulher chamada sua mãe também tinha perguntado, tinha se inquietado, porque estava mediante uma festa e acabou a alegria, acabou o vinho. E ela falando com seu filho, ele falou: mulher, o que eu tenho para contigo ainda não é chegada a minha hora. E o Senhor trabalha dentro de um tempo, e o tempo de papai é Cairós. Lembre-se disso. O teu tempo não é o tempo do Senhor. Em todas as coisas é para a sua glorificação e testificação que o Senhor existe. E Ele não tarda, Ele não falha, e Ele jamais falará na minha vida e no teu viver. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus, que sobre a sua vida sejam bênçãos, milagres e prodígio para você saber o Deus que você nunca teve encontro, ou que nunca teve a experiência. Porque só quem pode dizer que conhece o nosso Deus é quem tem um encontro com Ele, marcado dia e hora. Amém? Deus abençoe.